sei que bater não funciona. Ó, eu bati no Jake uma vez, que foi na mão dele, porque ele bateu na babá. E aí eu peguei a mão dele e falei, não pode bater. Na hora eu parei e falei, pera, eu tô ensinando ele que não pode bater, e a consequência é batendo. Ele vai pensar, eu fiz algo que minha mãe não gostou, ela me bateu. A babá fez algo que eu não gostei, eu bati. Onde eu tô errado? Por que eu não posso? Só não pode bater porque sou eu? Então eu não posso fazer as coisas? Então eu sou menor? E aí começa a se sentir menosprezado. E aí isso gera traumas no futuro. E também ele não entende. Ele não entende que ele não pode. Ele tem medo. Ele vai desenvolver o medo da situação. O medo de apanhar. Então, gente, não é confortável viver através do medo. Não é. Então, assim, hoje eu pego ele e falo, filho, não pode. Conversando, E por que que não pode? Porque eu apanhava sem saber o porquê, gente. Quando eu menos via, eu já tava apanhando, eu não entendia. E eu voltava a fazer porque eu não tinha entendido que não podia fazer. Porque não me explicaram por que que não podia. Por que que era errado. Então, assim, hoje eu explico pra ele, olha, não pode, porque se cair, não sei o quê. Poxa, ela é uma pessoa, se você bater nela, ela vai ficar magoada. Da mesma forma que a mamãe fica, da mesma forma que você fica quando eu falo não pra você. A gente tem sentimentos. Então, assim, eu explico muito pra ele e ele super entende. Esses dias ele fez birra no mercado, se jogou no chão e tudo. Foi assustador pra mim. Eu não soube lidar, eu só peguei ele, corri pro carro, distraí ele. E aí eu cheguei em casa, eu até postei nos stories. Falei, gente, eu vou desenvolver alguma coisa e depois eu volto aqui pra falar pra vocês. Porque não, pra mim é inadmissível bater, eu sei que não resolve. E eu tentei falar com ele. E mesmo assim ele não ouviu. Porque ele fez birra por quê? Ele queria alguma coisa? Não queria nada. Ele simplesmente surtou. Do nada, ele se jogou no chão e começou a chorar. E aí ele aprendeu a falar bateu. Não. Ele aprendeu a falar bateu. Aí tudo agora bateu. Se eu falo não pra ele, ele bateu e chora. Como se eu tivesse batido nos sentimentos dele. Entendeu? Ele se sentiu magoado por não poder fazer aquilo. E aí ele chora. E aí a única coisa que ele sabe se expressar que machucou e feriu ele é bateu. Então ele fica falando bateu, gente, bateu, imagina um pouquinho de gente falando bateu. E sabe o que eu aprendi? Eu fiquei pesquisando, né? Eu fico pesquisando várias formas pra juntar algumas coisas e montar. Eu descobri que o ser humano, ele tem vários sentimentos, certo? Às vezes a gente tá chateado, às vezes a gente tá frustrado, às vezes a gente tá triste, às vezes a gente tá nervoso. E antes de saber lidar com essas coisas, a gente precisa conhecer. Ele não conhece. Poxa, eu falei não pra ele, ou ele tá se sentindo desconfortável de estar ali. Ele não sabe como expressar isso, e aí ele sente uma coisa, nossa, tá ruim. Ele não sabe que ele tá chateado. Ele não conhece, né? Ele não sabe que ele tá bravo. Ele só sabe que tá ruim. Ele não conhece ainda. Então ele chora e ele faz birra. Eu falei, entendi. Nesses momentos eu vou abraçar ele e vou falar que eu entendo o que ele tá sentindo. E que com o tempo ele vai aprender a lidar com isso. Mas antes ele precisa conhecer. E eu falo, chora, filho. Pode chorar. Eu sento, ele pode estar fazendo birra em qualquer lugar. Eu sento do lado dele e falo assim, explora esse sentimento, filho. Você tá chateado, né? Eu entendo. A mamãe já machucou também. Ou a mamãe já ficou chateada também. É ruim, né? Mas, filho, vai passar. E a mamãe vai passar por isso com você. E eu tô aqui com você. E aí eu fico do lado dele. Eu falo assim... Já aconteceu outras vezes, então, depois do mercado? E aí você fez isso, é isso? Isso. E aí eu fiz isso. Tipo, em casa mesmo, ele fica chateado porque eu falo, olha, hora de desligar a televisão. Dá tchau. E fala que amanhã você vai assistir mais. Aí, às vezes, ele dá tchau e fica tudo bem. Às vezes, ele chora porque ele quer assistir mais. Ele fica bravo ou fica incomodado que eu não tô deixando. E eu falo, mas filho, você já assistiu muito. Você assiste tantas horas por dia. Aí eu explico por quê. Porque faz mal, porque interfere na sua comunicação, em como você vai falar. Eu explico todos os detalhes, mesmo que ele não entenda. Eu acredito que ele entenda. Entende tudo. Mas mesmo que ele não entenda, eu explico. Porque uma hora ele vai começar a entender. Então, até pra eu me acostumar, sabe? A me comunicar. Eu acho que é uma reeducação pra gente também. Porque a gente foi criado muito diferente, né? A gente é a primeira geração que repensa na educação dos filhos. Exatamente. Então, assim, é muito... você vê, até a nossa geração foi difícil, não era? É não e não. Não, porque não. É não, e sabe? se chorar... Apanha. É não de novo. Se chorar, apanha. E vai ficar de castigo e vai ficar virado pra parede. Pô, a criança não vai entender por que ela tá virada pra parede, se não explicar. Então, assim, aí eu tava fazendo nesse formato. E aí, ainda assim, tinha vestígios, assim, de mau comportamento da parte dele. Aí eu li a Bíblia, que é o livro mais sábio do mundo. E eu vi que tem que ter disciplina. E eu perguntei pro pastor, mas pastor, disciplina necessariamente é bater? Aí eu falei assim, quando alguém na igreja faz algo errado, como vocês disciplinam? Aí eles falam, tirando de algum cargo, tirando de alguma responsabilidade que ele gostava, não sei o que, isso é disciplina.
Aí eu falei assim, então não, necessariamente não é bater. Ele, não, necessariamente não. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí eu comecei a falar assim, Jake, eu entendo seu sentimento, não sei o quê. Aí quando ele jogava alguma coisa, eu falava assim, olha, mamãe vai te explicar essa vez. Não pode jogar, porque se acertar em algum lugar, ou pode quebrar o objeto, não sei o quê. Se ele fazia de novo, eu falava, hoje você não vai assistir televisão, porque você fez isso. E a mamãe já tinha te explicado que não pode, sabe? Então, assim, você explica o porquê, e você explica o máximo que der pra criança entender. Ele parou. Tipo, ele parou. E quando ele começa a ficar chateado, eu falo assim... Porque antigamente, quando a gente ficava triste, minha mãe falava assim, para de chorar, engole o choro. A gente aprendeu a guardar os nossos sentimentos desde a infância. Aí hoje tá como? Crise de pânico, ansiedade. Eu falo porque eu tenho, tá, gente? Eu passo por isso. Eu fico no chuveiro chorando com os meus sentimentos porque eu não expresso no dia a dia. Porque quando eu sinto, eu guardo. Porque eu fui ensinada a isso na infância. Errado sentir. Expressar. É errado você sentir isso. Para de chorar. Você não tem que chorar, não precisa. Não aconteceu nada. Eles não explicavam. Então a gente só, tipo assim, poxa, esse sentimento é uma porcaria, eu vou guardar ele pra mim. Mas ele não vai embora, ele continua dentro da gente. Então, o que a gente tem que fazer com as crianças hoje em dia... Não tô falando como se eu fosse a dona da razão. Gente, desculpa, é só um jeito que eu crio o meu filho. Exato, não existe... Sim. E aí, o que eu procuro todos os dias, claro que eu não sou perfeita, tem dias que eu tô maluca e que eu tô muito estressada e eu falo pra babá, fica com ele um pouco, porque senão eu vou descontar nele, eu não quero, sabe? Eu não quero ser como minha mãe foi. Eu tenho os meus problemas, minha vida não é perfeita, eu tenho os meus problemas psicológicos também e eu não quero descontar no meu filho, porque eu já vi como isso refletiu, sabe? Então eu chego e eu falo, fica com ele um pouco, eu prefiro que ele fique um pouco longe de mim e fique bem, e depois me tenha bem, do que ficar perto de mim quando eu tô chorando. Eu não gosto de chorar na frente dele, ficar mal. Ele já viu eu chorar, foi inevitável algumas vezes. Mas aí eu explico. Eu falo assim, filha, a mamãe tá chorando porque a mamãe tá triste. E tudo bem tá triste de vez em quando. As coisas não tão bem sempre. A mamãe tá chateada, mas a mamãe te ama. A mamãe é a pessoa mais feliz do mundo por ter você. Então, assim, eu explico porque muitas vezes as crianças, elas são muito literais, né? Vocês já viram isso? Criança é muito literal. Se você fala assim, ó, ai, você é chata, a criança vai achar que você acha ela chata pra sempre. Não é só naquele momento que ela está chata. Ela vai achar que você acha ela chata. E talvez ela até comece a se achar chata. E ela fica mais reclusa. É porque nós que somos mães e pais, enfim, querendo ou não, somos uma das maiores referências, se não a maior referência para a criança, né? Então ela vai seguir o quê? O que a gente fala. E aí se você fala, meu filho não dorme, ele vai achar, nossa, não durmo mesmo. Exato. Aí que eu não vai dormir. Eu falo que a Bia não dorme, mas não na frente dela. Porque ela não dorme mesmo. Nossa, ela acorda muito. O Jake não acorda muito? O Jake acorda. De madrugada pra mamar. Mas que horas que passa isso? Quantos anos? Não me falaram que era até tanto tempo assim. Me falaram também que tem a terapeuta do sono, né? Que ajuda... Porque o Jake dorme na cama comigo. E aí ontem eu fui conversar com o pastor, né? Aí o pastor falou assim, olha, eu vejo gente aqui que o filho tem 7 anos e dorme ainda junto. Aí eu falei assim, pastor, o que tem? Aí ele, exatamente. É gostoso. Mas mesmo a Bia não dormindo com a gente, ela acorda também. Então. Né? Aí o problema é ir pegar e não sei o quê, né? O peso, ficar levantando toda hora que é cansativo. Sim. Aí eu economizei tempo, deixei logo ele dormir comigo. E você ainda amamenta? Ainda amamento. E você tem alguma... Você pretende, tipo, eu quero dar até tanto tempo, não quero tirar, quero deixar? Então, ele tá com quantos? 1 ano e 6 meses ele faz esse mês. E eu quero dar mamar até quando ele quiser.